Bem-vindos, uma boa noite para todo mundo. A gente começa mais um dia da nossa semana política, ou das nossas semanas políticas, no cursinho popular Nelson Mandela. E dessa vez, a gente tem a imensa honra de receber a Clélia Gomes, que foi eleita deputada estadual em 2014, onde frequentava o Partido Humanista da Solidariedade. E atualmente é candidata a vereadora. Além disso, fundou a Casa Caridade Três Marias e é dirigente espiritual. Agora é com você, Clélia, para contar um pouco da sua proposta, objetivos e apresentação. Boa noite a todos, boa noite, Jailson, principalmente às pessoas que estão no cursinho popular Nelson Mandela. Quero dar uma boa noite a todos vocês e quero contar um pouquinho de mim, né? Falar sobre mim. Sou Clélia Gomes, tenho 56 anos, sou mãe de 2 filhos, sou avó de 2 meninas, nasci em São Paulo, meus pais são pernambucanos, sou descendente de nordestina, junto com índios, né? Sou indígena também. Meus pais vieram para São Paulo muito cedo, meus pais tinham 18 anos, né? Estão há quase 70 anos aqui em São Paulo. Aí nossa vida começa em São Paulo, eu nasci em 1964 e foi uma vida muito difícil, como de muitas pessoas que moram na periferia de São Paulo, né? Meu pai era um alcoólatra, nos espancava muito quando criança, né? Nós tivemos uma vida muito, mas muito difícil mesmo, mas nós tínhamos uma mãe que nos ensinava que a vida para nós, pelo fato de sermos pretas, somos 5 mulheres e um homem, que a vida iria nos bater muito e que a gente tinha que ter a força de um leão para sobreviver. E é claro, né? Você aprende desde pequeno que você tem que tirar as melhores notas, você tem que ser a melhor pessoa em tudo. Tudo que você fizer, você tem que fazer da melhor forma possível. E isso a vida foi me ensinando. Aos 17 anos, com tanto sofrimento que a gente tinha, aos 14 eu arrumei um namorado, aos 17 eu casei grávida também, né? E tive uma vida tão difícil quanto a da minha mãe. Meu marido não me espancava, mas fazia uma pressão psicológica em mim, uma violência psicológica muito grande, e foi muito difícil, porque nós nos separamos depois de 21 anos de casado, 25 anos juntos. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Tudo que eu passei com a minha mãe, de uma forma ou de outra, eu acabei passando com ele também. Fora as agressões, eu não tive agressão física, mas as agressões psicológicas foram muito grandes. Acredito que muitas mulheres passam agressões psicológicas e nem percebem que são psicológicas. E eu passei, assim, uma situação muito difícil. Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, onde eu ganhava muito bem, e foi numa época de crise no país, né? A crise foi tão grande que a empresa faliu e mandou 4.000 funcionários embora. Era uma multinacional, era uma metalúrgica, e eu fui embora também, fui mandada embora nessa transição toda do país. E tinha acabado o casamento, perdi o emprego, me vi sozinha com 2 filhos, mas assim, eu sempre lembrava muito da minha mãe. Minha mãe era uma mulher guerreira, uma negra indígena de muita força. Se ela conseguiu criar 6 filhos com a vida que ela tinha, eu com 2 iria conseguir enfrentar toda essa sociedade com os pés nas costas, e foi o que eu fiz. Com 38 anos, eu acabei ficando sem emprego, sem renda, né? E eu fui vender latinha, fui vender alumínio.
fui comprar cobre, fui comprar perfil e fui ajudar o meu filho a pagar a faculdade. Meu filho hoje é um engenheiro de software, né? E a minha filha eu deixei no mesmo colégio e falei, não, eu tenho que me virar. E eu vou pagar o colégio dela com tudo que eu recebo. E assim fui fazendo. E trabalhei muito, vendi muita latinha, vendi muito perfil, vendi muito cobre. Trabalhei dia e noite para que nada faltasse para os meus filhos. E depois de 2 anos que eu estava desempregada, conheci um advogado. É uma pessoa que hoje é muito importante na minha vida. Essa pessoa me ensinou muito, me ensinou a política, ter essa paixão pela política e acreditar que tudo na vida é em torno da política. Coisas que nós temos essa defasagem politicamente dentro das escolas, né? Nas escolas não se fala de política. Hoje, as nossas grades curriculares, falta falar sobre política. Então, a gente acaba tendo ignorantes políticos, né, dentro da nossa sociedade, e que fica difícil. E essa pessoa me ensinou muito o que era ser político, e me ensina até hoje a lidar com todas as necessidades que o ser humano tem dentro da política e dentro dessa nossa sociedade que tanto quer ser diferente, que quer fazer diferente. Então, em 2004, eu conheci essa pessoa e a gente estava... faltavam 3 meses para a campanha dele. Ele estava saindo candidato a vereador por São Paulo, e nós nos conhecemos. Nos conhecemos espiritualmente. Foi primeiro espiritualmente. Ele procurava uma casa para ajudar ele, porque ele estava muito mal espiritualmente, e acabou me conhecendo. E foi muito engraçado que até hoje nós estamos juntos, fazem 16 anos que aí nós estamos juntos, uma amizade muito legal. E com 8 meses depois, ele perdeu a eleição de 2004, e 8 meses depois, eu estava trabalhando com ele como recepcionista do escritório de advocacia dele. E aí foi indo. Eu fui ajudando ele espiritualmente, ele me ensinando o que era política, e as conversas de todos os dias, ele me explicava um pouco, e eu automaticamente ajudava ele espiritualmente no que eu podia, e nós fizemos uma grande parceria. Ele me ajudava, e eu ajudava, e a coisa começou a crescer numa proporção que, em 2010, nós fomos convidados a participar de um partido que se chamava Partido Humanista da Solidariedade, o PHS. E ele virou presidente municipal desse partido. E quando ele virou presidente municipal, ele teve a oportunidade de novamente seguir os caminhos da política, como ser candidato a vereador pela cidade de São Paulo. E como a gente já fazia alguns anos que estava junto, faziam mais 6 anos que a gente estava trabalhando junto, ele me chamou para coordenar a sua campanha. E eu não entendia nada de campanha política, eu nunca tinha participado. E foi a minha primeira participação dentro da política real, né? O dia a dia mesmo da política. E aí começamos a fazer a campanha dele para vereador dentro da cidade de São Paulo. E em 2011 ele foi eleito vereador pela cidade de São Paulo. E aí começou a minha história. Depois que ele virou vereador,
Ele era presidente municipal, virou presidente estadual. Ele que tomava conta do estado inteiro de São Paulo pelo PHS. E ele me convidou, em um dos dias que ele estava precisando de alguém que pudesse realmente ser um representante do povo na política, ele achou que era o meu perfil ser convidada a participar como deputada estadual, se eu queria, porque o outro coordenador da campanha também já era o candidato federal. E eu falei para ele, eu posso até ir, mas eu não sei, eu não entendo como eu vou convencer as pessoas que têm que votar em mim. Eu sou uma mulher de periferia, eu sou mulher do dia a dia, eu sou uma dona de casa, eu sou uma mulher que quando chego em algum lugar, eu tenho que estar... eu sou uma pessoa muito bem resolvida com as minhas questões, tanto políticas, quanto profissionais, quanto dirigente espiritual. Então, eu ficava com medo de como abordar as pessoas para passar o que eu acreditava dentro da política. E comecei e fui para a rua e fazia uma reunião aqui, outra reunião ali. E isso foi durante um ano, né? E nesse interim, eu fui pegando o trejeito, né? E fui sabendo mais ainda quais eram os problemas de todos os lugares. E você percebe, né, que os problemas, eles são iguais. Os problemas que tem na Zona Sul, tem na Zona Norte, tem na Zona Leste, tem na Zona Oeste. Então, na verdade, o que faltava, o que falta, né, é representatividade para falar desse povo. E o que eu não entendia é por que isso não acontecia se a gente vota nessas pessoas e não tem o retorno do que a gente queria. E eu falava para todo mundo, se eu for eleita, eu vou aprender o que está acontecendo para poder ajudar as pessoas. E foi o que aconteceu. Em 2014, eu andei de outubro de 2013 a outubro de 2014, fui eleita com 25.306 votos. Fui eleita com o menor número de votos dentro da Assembleia Legislativa. E fui a primeira mãe de santo eleita e a primeira, praticamente, mulher eleita da periferia, representando toda uma periferia de São Paulo. E aí começou a minha história política, na verdade, né? Eu aprendi dentro da Assembleia Legislativa, assim que eu cheguei, no dia do juramento, que você faz um juramento de bandeira, eu jurei por Deus e por Oxalá. E aí começou a briga, né, dentro da Assembleia Legislativa. Quem é esse Oxalá? Porque, na verdade, todos sabem, nós temos uma bancada evangélica muito grande dentro do poder legislativo, tanto municipal quanto estadual. E aí começou a minha briga, né? E começou também, além da minha briga, o meu aprendizado. O que era realmente fazer política com grandes nomes, como Campos Machado, como Cauê Macris, como tantos outros que estavam no mandato junto comigo. E aí fui desenvolvendo o meu trabalho e fui mostrando que eu podia fazer a diferença, e fiz mesmo. Cheguei dentro das cidades, dentro das periferias da cidade, e mandei para muitas cidades muitos equipamentos. Trabalhei dentro da cidade de São Paulo, mandei para alguns hospitais estaduais, emendas parlamentares que podiam ajudar os nossos hospitais, as nossas UPAs, né? As nossas UBSs, na verdade. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, mas foi um trabalho que me recompensou muito. Eu aprendi que a gente pode, sim, fazer a diferença, né? Que dentro dessa sociedade que nos esmaga,
né, dessa grande sociedade que nos esmaga, que faz com que a periferia não se sinta nada, né? Eu acredito que a gente possa estar fazendo a diferença. Por quê? Porque, na verdade, a periferia sempre grita assim, por que só na época de eleição as pessoas aparecem, os políticos aparecem? Aí eu digo para você, por que a periferia vota nessas pessoas que não representam a periferia? Por que o negro vota no branco? Por que o negro da periferia, porque o preto da periferia não se impõe realmente e vota em quem possa representá-lo? Eu tenho certeza que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, é muito grande, né? Mas nós não temos educação política o suficiente para escolher os nossos governantes e escolher principalmente os nossos representantes. Eu digo os governantes do poder executivo, né? Nós temos aí um presidente que não nos representa, que não representa a nossa sociedade, que não representa a nossa maioria, né? E hoje a gente vê uma grande instituição, que é a polícia militar, entrando dentro da política com um monte de coronéis, um monte de sargento, hoje candidatos, e a própria periferia que apanha dessa polícia, é a própria periferia que coloca ela no poder. Então, assim, nós estamos um pouco divergentes do que realmente somos, né? E do que realmente queremos. Então, assim, hoje eu venho candidata a vereadora pela cidade de São Paulo e espero estar representando essa população que realmente precisa de escolas melhores, precisa de um posto de saúde melhor, precisa de marcar as suas como que diz, os seus médicos e realmente ser direcionados para que as suas consultas médicas, né, e que ela seja realmente direcionada aquela pessoa que tenha um trabalho já direcionado com mulheres para o empreendedorismo, para que a gente possa estar ajudando, uma ONG que realmente trabalhe com crianças com deficiências. Então, eu acredito que a gente possa estar trabalhando contra a intolerância religiosa, contra todos os tipos de preconceitos que nós temos dentro da periferia e que nós somos esmagados por tudo isso. Então, eu quero lutar por tudo isso. Eu quero trabalhar realmente por uma sociedade melhor, uma sociedade que realmente, a sociedade que eu vivo, a sociedade onde uma chuva dessa tem enchente e as pessoas ficam à mercê de uma subprefeitura que não reage, né, que não faz nada, uma sociedade que tem que estar brigando por tudo e nada acontece. Então, essa é a Clélia Gomes. Nossa, eu nem sei quanto tempo eu falei. Pode ficar tranquila que tem mais tempo, pode ficar à vontade, está muito interessante sua fala. Então, vamos lá. Eu sempre digo, Júlio, que somos nós que fazemos a diferença, sabe? Eu acredito, como somos a maioria, né? Porque diz que a minoria somos nós. A minoria só se for na questão de salário, na questão de espaço, na questão de espaço público para
para essa sociedade onde não tem um parque onde ela possa se divertir no final de semana, onde ela não tem espaço público que realmente ela possa estar com a família, né, de graça, né? Então, essa minoria, que eu não acredito que nós somos, porque, como eu sempre digo, nós não somos feitos de grandes muros, nós somos feitos de grandes comunidades, né? Nós não somos feitos de muros onde estão os seus cães latinos. Não, nós somos feitos de grandes comunidades com portões pequenos, né? Onde essa sociedade não tem o mínimo, né? Hoje você vê que a nossa pandemia está muito mais dentro das comunidades, crescendo numa velocidade muito grande, porque as pessoas não conseguem, dentro de suas casas, ficarem restritas, né? Ficar num cômodo só. Claro que não. As casas são feitas um quarto para 4, 5 pessoas. Então, como elas vão estar dentro do único quarto, ou então, muitas das vezes, do único cômodo, né? Tem que estar todo mundo junto. Então, eu digo que essa periferia ela não é a minoria, ela é a maioria. E se ela é a maioria, ela tem que aprender a votar. Ela tem que aprender a fazer a diferença. Ela tem que aprender que o branco não fala do negro. Ele não entende. Ele não entende o que é o preconceito. Que o homem não fala sobre mulher, porque ele não sabe, ele não entende as dores de uma mulher. Então, essa nossa sociedade, não acredito que ela teria que ser dividida, mas eu acredito que nós teríamos que ser, na verdade, muito bem instruído desde pequeno. A gente tem as nossas escolas municipais e estaduais, onde não se fala do preconceito, onde não se fala da escravidão, onde não se fala do negro, da nossa história. A nossa história está sendo perdida. Aí eu digo sempre, sabe, Júlio, um país que não tem história, ele não tem futuro. As pessoas não sabem o que falar sobre ele. Então, ela acaba sendo muito mais preconceituosa, intolerante, do que, na verdade, uma sociedade onde uns ajudam os outros. E olha, vou te dizer, viu? Eu gosto muito da minha periferia porque ela é solidária. Ela é muito solidária. Mas ela está a ano-luz de ser uma sociedade unificada. Eu queria que ela fosse uma sociedade unificada, onde os pensamentos fossem, no mínimo, unificados, para que a gente realmente chegasse a um denominador comum bom para todos nós. Que nós não tivéssemos enchentes nos bairros, que nós não tivéssemos uma polícia violenta da forma que temos, que nós não tivéssemos escola faltando tudo, que nós não tivéssemos os nossos postos de saúde faltando medicamentos, que nós lutássemos muito mais pelos nossos direitos e que nós soubéssemos, na verdade, escolher quem nos representa. Quem nos representa? Quem, na verdade, pode falar por nós? É isso aí. Certo, então agora podemos dar início à sessão de perguntas. Tem uma pergunta no chat, que eu acredito que você já deva ter respondido, mas é uma pergunta da Camille. Ela perguntou: há quanto tempo você está nesse trabalho da campanha política e como você realizou esses sonhos? Então, Camila, né? Foi a Camila Camille. que... Uhum. Camille? Uhum. Camille, na verdade, Camille, eu falo que as coisas estão escritas na sua vida e você não percebe. Eu estou desde 2004 trabalhando com político, né? Então, eu me considero desde 2004
dentro da política. Mas aqui, quando realmente eu entrei para campanha, para estar nas ruas, para estar entendendo as necessidades do povo, foi em 2011, tá? 2010 para 2011. Foi aí onde realmente eu me envolvi. Então, foi cerca de 10 anos. E foi em 2014 foi quando eu fui eleita, tá bom? E assim, a segunda pergunta, como que é mesmo? Ela tinha perguntado como você realizou esses sonhos. Certo? Como eu realizei? Olha, a gente realiza todos os sonhos com muito trabalho, coragem, tá? Não ter medo de ser feliz e não ter medo, principalmente, de encarar a nossa realidade, principalmente encarar essa sociedade que tanto precisa de carinho, de atenção, porque eu sempre digo que eu só quero fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem para mim. Então, quando eu peço voto para mim, Camille, eu peço falando da forma que eu gostaria que o meu candidato falasse comigo, e eu só prometo, que eu não prometo, que é uma coisa que eu falo que promessa é dívida, e eu só digo o que eu faço se realmente eu posso fazer. Então, essa daí vai a minha trajetória. Eu falo que eu tenho muita coisa para falar, estou vendo um monte de assunto junto. Ok, a gente tem uma lista de dúvidas por padrão de entrevista. Tem um dado, uma fonte do site São Paulo SP da transferência de custos de mandato, que é o seguinte: cada vereador dispõe, em 2020, de uma verba anual de até 310.612 reais, por média mensal de R$ 25.884, destinada ao custeio de serviços gráficos, correios, assinaturas de jornais, deslocamentos por toda a cidade, materiais de escritório, entre outras despesas. Trata-se do auxílio em cargos gerais de gabinete. Cada gabinete de vereador conta atualmente com 18 cargos de livre indicação do parlamentar. Qual é a sua opinião sobre isso e como você pretende proceder? O Jailson, quem foi que perguntou, Jailson, isso? No caso, essa é uma das perguntas padrões da nossa entrevista. Então, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Uma andorinha só, Jailson, não faz verão. Eu posso abrir mão de tudo isso, mas eu não posso abrir mão de algumas pessoas para trabalhar por mim, porque eu não vou conseguir assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, certo? Eu posso abrir mão da verba de gabinete para tudo isso que você está falando, mas eu não posso abrir mão dos assessores, porque a gente não consegue trabalhar sem assessoria. Isso é praticamente impossível, né? A verba de gabinete, mas eu também não acredito que eu preciso de 18 assessores. Eu posso trabalhar com menos. Isso eu tenho certeza. Tá bom? Certo. Então, sua opinião sobre isso é que os assessores são sim necessários, mas que não precisam ser 18. E sobre esse dinheiro, ele realmente é destinado a isso mesmo. É um dinheiro para custeio de serviços gráficos, correios e assinatura de jornais. Você tem ideias de como utilizar esse dinheiro? Olha, eu acredito que se todos abrissem mão, a gente poderia investir em infraestrutura, poderia investir em saúde, investir em todas as necessidades que a nossa população precisa. Ok. Qual é a sua opinião sobre imunidade parlamentar? Olha, Jailson, eu vejo hoje tanta coisa acontecendo. Você vê, estão matando hoje e tendo imunidade parlamentar, não se é preso, né? Eu acredito que teriam que ser revistos
todos esses projetos de lei sobre impunidade parlamentar. Eu acho que se tem algum problema, você tem que responder pelas suas ações. Tudo que você faz, você tem que responder juridicamente. Ok. E qual é a sua opinião sobre Estado laico? Esse é o melhor para mim, viu? Estado laico é uma coisa que não existe no nosso país. Se pode falar em nome de Jesus, se pode falar em nome de Jeová, se pode falar em outros nomes, você não pode falar em nome de Oxalá, né? Porque você ofende as pessoas. E assim, hoje eu acredito, né, que os protestantes estão aí gritando o nome do Deus dele. A laicidade do nosso país não existe, porque o meu tambor não pode tocar muito alto, mas a sua igreja pode fazer um barulho danado, incomodar meio quarteirão, mas o meu tambor não pode tocar e incomodar 3 casas, tá? Então, assim, essa laicidade, é por ela que eu venho lutando. Eu venho lutando para que a igreja possa tocar, para que o padre possa fazer a sua missa, mas que também a matriz africana possa tocar os seus tambores e ser respeitada, que as suas leis, as leis da matriz africana, elas têm que ser respeitadas por todos. Ok. E o que você acha da representatividade? Quem você representa? Eu represento as mulheres, eu represento o povo, eu represento a periferia. Isso eu tenho certeza. Isso é dentro de mim. Até porque, quando você está dentro de uma instituição como a Assembleia Legislativa, eu posso te dizer com todas as palavras, não se fala de preto, não se fala de periferia, não se pensa no sofrimento do povo, tá bom? E se pensa cada um no seu umbigo para as próximas eleições somente. Ok, tem uma dúvida no chat, outra dúvida da Camille. Ela perguntou, por que você acha que as mulheres sofrem mais preconceitos no Brasil? Camille, vou te dizer, eu vou te dar 2 exemplos, tá bom? Na Assembleia Legislativa, nós somos 94 deputados estaduais. 10 são mulheres. Na Câmara Municipal de São Paulo, não, 11 são mulheres na Assembleia. Na Câmara Municipal de São Paulo, são 55 vereadores. 10 são mulheres, 9 são mulheres. Aí eu digo para você, Camila, por que a gente sofre tanto preconceito? Porque a mulher, ela não vota em mulher. Então, se a mulher, que é 53% da população, dentro dessas instituições, teria que ter, no mínimo, 50% homem e 50% mulher. O preconceito é vindo de nós mesmos. Nós, mulheres, não votamos em mulheres. Eu tenho certeza que você nunca pensou nisso. Nós somos 53% das mulheres, tá? E talvez você deve ter ido às urnas já, não sei quantos anos você tem. O professor está dizendo que não, né? Que não foi às urnas ainda, mas quando você for às urnas, pense que que alguém só vai te representar quando realmente ela te conhecer. Você se reconhecer nela, na verdade, tá? Ela é mulher, a mulher fala de mulher. Aí eu digo mais uma vez, como que a mulher vai fazer políticas públicas, fazer projetos de leis, ou leis que beneficiam as mulheres, se nós não temos mulheres o suficiente para lutar lá dentro? São 44 homens dentro da Câmara Municipal e 10 mulheres. Você põe um projeto de lei para a mulher, eles vetam na hora. Por quê?
Porque não interessa para eles. A mulher não é interessante. Por que não é interessante? Porque quando ela começar a descobrir que ela tem o poder, tá? de decidir uma eleição, os homens ficarão com medo. Aí eles vão dar muito mais atenção para elas. Então, esse é um preconceito muito grande, mas ainda ele é o preconceito vindo de lá de trás, porque mulher, até um tempo atrás, não votava. Tá? Então, a nossa política, as nossas instituições, elas são muito machistas ainda. Elas são feitas de grandes nomes aí, que todo mundo conhece. A gente começa pelo nosso prefeito, que é a família Covas, né? Um outro prefeito que está vindo aí, é o André Matarazzo, que também tem um grande nome, né? Então, são famílias que estão muito envolvidas dentro da política há muitos anos e que são extremamente machistas. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Camille. Respondeu sim, eu acredito. Clélia, eu tenho uma dúvida. Com relação ao seu partido, né? Qual é o posicionamento de vocês em São Paulo e no Brasil para a gente conseguir ter uma noção? Porque com a mudança no que tange a coligação, né, os partidos passaram a ter algumas divisões um pouco diferentes, só para a gente poder entender direitinho mesmo o funcionamento. Você é do Podemos, correto? Certo. Isso, sobre o partido. Não, então, o meu partido é de centro, entendeu? Na verdade, o que acontece? O partido, acho que como todos os outros estão bem divididos, né? Ele vai para o centro e um pouco para a esquerda, tá? Porque, na verdade, é o que eu falei no começo, né? Nós temos um presidente que não nos representa, né? E que eu acredito que também para a nossa presidente estadual também não deve representar, porque ela é uma mulher. E ela vem sofrendo também tantas restrições como tantos outros partidos que não aceitam o que ele faz, né? E nem o que ele diz. Certo. Temos mais perguntas aí do pessoal aí que assiste. Beleza. Clélia, nós passamos já por alguns candidatos, né? A nossa ideia de abrir o cursinho para essa proposta é exatamente para que candidatos de diferentes vozes pudessem falar para um público que nem sempre tem oportunidade de ouvi-los. Tá certo. E ontem, uma candidata que esteve com a gente, a Aline Torres, ela falou sobre uma coisa interessante, que é o cara de político, que é ter cara de político ou não. Você falou sobre o seu ingresso na Lesp, do problema que você já teve logo de cara, né? Na decorrência do seu mandato, o que você percebeu com relação a essa intolerância religiosa? O que a gente acredita que pode acontecer? Porque, olha só, eu estou lendo um livro de um grande amigo meu, que é o Bruno Paes Manso, que é A República das Milícias. E quando eu leio aquele livro, me remete muito ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, quando você tem o crime organizado tomando partido religioso e cometendo violência contra as religiões de matriz africana nos morros do Rio de Janeiro. E a impressão que eu tenho, lendo aquele livro, é que é uma questão de tempo para que isso ocorra nos outros estados também. Porque se no Rio a gente tem uma configuração geográfica que leva à facilitação dessa ação, né, o nascimento das milícias por conta do crime nos morros, etc., etc.,
hoje, com as polícias militares tão aliadas a este governo, que é um governo baseado nas milícias, é uma questão de tempo para que nós tenhamos as mesmas questões acontecendo aqui, né? Então, eu queria saber de você esse posicionamento. Você lembra que eu falei? Hoje nós temos muitos sargentos, nós temos muitos coronéis vindo como candidatos. Eu penso da mesma forma que você, viu, Júlio? A minha maior preocupação é essa, é do povo não estar enxergando isso e estar colocando para dentro dos nossos dentro das nossas instituições essas pessoas que, na verdade, só vão invadir os nossos terreiros, as nossas igrejas ou tantos outros lugares e falar em nome dessa instituição que é a Câmara Municipal de São Paulo e vai matar em nome disso. Então, eu fico muito preocupada. Eu fico muito preocupada porque essa falta de representatividade hoje que tem, né? Que falta dentro da nossa periferia para fazer com que o povo acorde para tudo que vem vindo, para tudo que está acontecendo. Quando eu falei lá atrás que eu jurei em nome de Oxalá e que quando eu virei todo mundo, quem é esse Oxalá? Porque 40% ou 60% dentro da Assembleia Legislativa são evangélicos. E eu tive uma perseguição durante 4 anos. Mas eu tive um jogo de cintura muito grande, porque o governador que estava, ele me deu muita abertura. Então, eu fiz algumas leis para o meu povo, entendeu? Fiz leis que poderiam... fiz votações que ajudou a população, entendeu? Eu bati de frente com esse povo que de uma forma ou de outra, já é uma organização, né? Eles já estão organizados. Eu acho que o nosso povo ainda não percebeu isso. A gente tem a bancada ruralista, a gente tem a bancada evangélica, a gente tem a bancada da bala. Então, de uma forma ou de outra, nós temos instituições dentro de instituições que vão formando uma milícia. Sim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Clélia. E vai ficando difícil, né, Júlio? Vai ficando cada vez mais difícil, porque se a nossa população, que é a minoria e é a maioria, não enxergar, daqui a pouco nós estamos presos a tudo isso. É uma infelicidade. Nas minhas aulas, eu costumava falar para eles sobre a fragmentação da sociedade e o entendimento dessa fragmentação, porque quem melhor entender o que está acontecendo e melhor se organizar, vai comandar essa sociedade. É isso que a gente tem visto aí dioturnamente, né? É isso mesmo. Clélia, é o seguinte, a gente está chegando aí, faltam 10 minutinhos, e aí esse período a gente vai dedicar ele a você, para você fazer o jabá aí, meu. É a hora. Fala da sua candidatura e peça os seus votos aí. Fica à vontade. Júlio, muito obrigada. Quero agradecer primeiramente ao Cursinho Popular Nelson Mandela pelo espaço e dizer a todos vocês, estou candidata a vereadora, quero ser vereadora, sim, tenho certeza que com toda a experiência que eu tive dentro da Assembleia Legislativa, eu posso estar aprimorando muito mais dentro da Câmara Municipal, posso estar fazendo a diferença pelo preto, pela matriz africana, pelo preconceito, pela intolerância, falar de coisas falar de situações que nós vivemos dentro da nossa periferia, dentro dessas instituições que não dão o direito da gente falar, que não abrem espaços para a gente falar. Então, eu quero dizer para vocês, vem comigo, me dê a oportunidade de fazer a diferença. Meu número é 19091. Então, eu conto com todos vocês, conto com os familiares de vocês, acredito que hoje sou eu pedindo e amanhã teremos pessoas como cada um de vocês que estão aí
me ouvindo e me assistindo, que vocês serão os próximos representantes da periferia e lutarão por ela com toda a força que eu estou fazendo. E dizendo para vocês, gente, eu sempre conto uma historinha, Júlio, que assim, é sobre Hitler, sabe? Que ele pegou uma galinha na frente de todo mundo e despenou ela todinha, sabe? Todo mundo com dó da galinha, né? E ela foi sangrando, mesmo assim, ele soltou ela no chão e pegou um punhado de migalhas de milho e começou a jogar no chão. E a galinha veio atrás dele, comendo. Então, o que eu digo para o povo? Não aceitem migalhas. A gente não vive de migalhas. A gente vive do nosso poder. E o nosso maior poder é o voto. Voto consciente. Peça para o seu pai, peça para sua mãe, peça para todos aqueles que votem, para votar consciente. Para que a gente não fique comendo migalhas 4 anos. Porque isso não tem jeito. Depois de eleito, não tem como tirar só nas próximas eleições. Então, vamos ser diferente da galinha. Vamos fazer de forma diferente. Vamos parar, vamos pensar e não vamos deixar com que essas coisas que estão aí há muitos anos no poder, que elas possam estar nos dando migalha e a gente aceitar e bater palma para elas. Pelo contrário, vamos fazer a diferença. Belas palavras, belas palavras. Jailson? Ok, muito obrigado, Clélia Gomes, por essa nossa coletiva de entrevista. Agradecemos por suas respostas, por sua presença, a galera que está aqui junto com a gente também, cerca de 10 pessoas. Tem 11 ali, mas o Júlio está repetido. Então, cerca de 10 pessoas, muito obrigado. Agradecemos a presença de todo mundo. Essa foi mais uma semana, mais um dia das nossas semanas políticas no Cursinho Popular Nelson Mandela. Contamos com a presença de vocês para os próximos dias da semana e muito obrigado por hoje. Boa noite a todos, boa noite, Jailson, boa noite, meninada. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo no coração. Clélia, muito obrigado. Muito